Graças a Deus. E eu quero saudar todos os nossos ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero vos convidar para a meditação, que eu quero tomar por base o livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo 2. Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e convide outros a se inscreverem também, participe, para que outros também possam ouvir essas pregações, que é muito bom. Então vamos à palavra. Eu quero começar do versículo 1 então. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meus irmãos, o livro de Jó, até onde nós entendemos, parece-nos o primeiro livro da Bíblia, o mais antigo livro da Bíblia. E algumas tradições dizem que foi Moisés. Mas o importante é que nós encontramos uma palavra tão importante a respeito do poder de Deus, meus irmãos. Nós podemos até comparar, assim, três situações. Deus, que todo poder, Satanás e o homem chamado Jó. Nós não entendemos porque Satanás chegou junto dos filhos de Deus. Não dá para entender. Não tem explicação. Mas ele chegou. Só que tem uma coisa também. Lá em 1 João, capítulo 2, me parece, primeira epístola, diz que ele é o acusador de nossos irmãos. E Apocalipse também diz: alegrai-vos céus, porque caiu por terra o diabo, o acusador de nossos irmãos. Então, já dá para entender um pouquinho. Este homem Jó, nós não sabemos se esse homem era judeu, não sabemos. Não diz a nacionalidade dele, a genealogia. Mas uma coisa diz: era um homem muito rico, era o mais rico do Oriente. Importante nós considerarmos, irmão, que este homem Jó, com toda a sua riqueza, era um homem temente a Deus. E às vezes nós vemos pessoas que têm um dinheirinho um pouco melhor, já se esquecem de Deus e dão as costas para Deus. Mas esse homem Jó, ele era justo, que Deus inclusive deu testemunho. Naquela reunião, é um pouco difícil a gente entender tudo assim, né? E ele pergunta a Deus: visto meu servo Jó, porque o adversário diz que chegou de passear e rodear a terra. É por isso que tem alguns irmãos que antigamente diziam que o crente não passeia, que quem passeia é o diabo, meus irmãos. Mas nós vamos olhar que lá em Gênesis, Adão viu as passadas do Senhor, que passeava também no jardim. Nós vemos também outras palavras a respeito de passear, que quando aqueles 3 homens foram lançados na fornalha, apareceu um quarto homem. Aquele quarto homem, para Nabucodonosor, era o filho dos deuses na cultura religiosa dele. Mas nós sabemos que ali só podia ser o anjo do Senhor, o Senhor, não sabemos. E os 3, como agora o quarto varão, passeavam na fornalha normal e não acontecia nada. Então está passeando. Mas Deus perguntou: viste meu servo Jó? Como ele é justo, me teme? Aí o adversário, que é sempre para desbancar, né? Também tu deste tudo de bom para ele, desses filhos, dessa riqueza, quem é que não vai te servir? Aí gerou um problema. Meus irmãos, que confiança que Deus tinha em Jó. Que confiança. Para Abraão, o Senhor chamou Abraão meu amigo. Mas para Jó, o homem que eu confio, não está escrito assim, mas foi demonstrado. Também tu tira as coisas dele para te ver que ele nega. Tá bom, pode fazer isso, mas não toca na vida. E o adversário foi e fez uma destruição
deixou esse homem pobre, matou os filhos, fez tudo. E depois se aparece diante de Deus com a cara mais lavada. E quando o Senhor pergunta, mas ele não murmurou, não me criticou, não me negou. Toca na vida dele, tira a saúde, para ver que não vai blasfemar na tua cara. Meus irmãos, esse é um poema bíblico inspirado terrível. Muitos ensinamentos. E Jó sofreu. A esposa disse, olha, tu abandona esse teu Deus e morre. Parece que a carne dele ficou crestada de tantos bichos misturando na cinza. Que coisa terrível. Seus amigos abandonaram, não tem mais ninguém. Aqueles 3 amigos que chegaram, que era para dar o conforto, e começaram a massacrá-lo, acusando disso, acusando daquilo. Mas Jó permaneceu fiel, meu irmão. Então, depois de tudo isso que passou, o Senhor disse, já chega da prova de Jó. E o Senhor começa a apresentar para Jó coisas poderosas que nós encontramos aqui nos capítulos 39, 40 e 41, parece no 38 também. E então Deus começa a responder coisas profundas, maravilhosas. E no final, Jó, ele diz, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meu irmão, minha irmã, Jó sofreu e foi fiel. Mas ele disse para Deus, eu sei que tu tem todo o poder, Senhor. Eu sei que tu tem todo o poder. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Coisa gloriosa, né? Terminou a prova de Jó. Deus foi glorificado em Jó, meus irmãos. O adversário foi envergonhado. Meus irmãos, há coisa no mundo espiritual que nós não entendemos. É como alguns dizem, entre céu e a terra, há coisas muito mais do que nós podemos entender, não sabemos. É o mundo espiritual. Porque Deus permitiu que Satanás se irandasse com Jó daquela maneira. Não sabemos, mas Deus guardou. Foi confiança, soberania divina. E no final da prova, a palavra nos fala, Jó foi enriquecido de novo. Deus deu tudo para ele. O Senhor virou o cativeiro de Jó, coisa gloriosa. E aí vieram os seus irmãos, todas as suas, passaram a reconhecer, trouxeram as moedas. Então a palavra nos fala que Jó foi enriquecido depois de uma maneira poderosa. Então, Jó viveu tantos anos depois. Meus irmãos, eu quero terminar essas breves palavras sobre Jó. Há momentos que nós passamos dificuldade. Nós não sabemos, não entendemos como Deus está nos provando. E quantas vezes nós falhamos na prova, murmuramos de Deus. E é uma prova. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, não tinha condição de saber. Mas ele foi firme, fidelidade. Meus irmãos, é bom nós ler o livro de Jó e que nós possamos aprender um pouquinho a ter a fidelidade de Jó, que o nome do Senhor foi glorificado. Coisa gloriosa. E Jó diz, Senhor, eu sei, Senhor, que tu tens todo o poder e nada dos teus pensamentos pode ser impedido, irmão. Isso é uma declaração do poder de Deus, o reconhecimento. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meus irmãos, o Senhor tem pensamento de bons para nós. E às vezes alguém se atrapalha, mas no final chega a vitória, porque Ele é Deus que tem todo o poder. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Senhor,
principalmente aqueles que estão em sofrimento. Eu não sei se agora, ouvindo essa pregação, tem algum do teu servo passando provas tremendas. Mas se tiver, Senhor, tu consola, tu dá a vitória e dá firmeza, porque tu tem todo o poder. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.